Cidade Alerta, Pernambuco, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Todos os dias você está aqui conosco no Cidade Alerta. Muito obrigado mesmo, viu? E não esqueça de avisar a todo mundo que o Homem do Detalhe está ao vivo aqui na TV Guararapes, tá bom? Olha, atenção, gente, um homem armado assalta um casal em Maria Farinha. Tudo filmado, filmadinho, ó. Olha a imagem, vai vendo aí, ó. Meu Deus do céu. Fábia Raposo é quem vai trazer os detalhes ao vivo. Muito boa noite para você, Fábia. Como é que foi esse assalto, hein? Você tá ao vivo aqui na tela do Cidade. Boa noite. Boa noite, André, para você, para todos que nos assistem. Foi aqui em Maria Farinha, uma área considerada muito pacata pelos moradores. Dizem que um caso desses, né, um assalto, não é comum por aqui, ao contrário do que a gente muitas vezes até denuncia, né, áreas muito inseguras. Tanto que a notícia do assalto, segundo a moradora vítima, abalou todos os moradores aqui da vizinhança, que ficaram, sim, a partir dessa ocorrência, que foi na quarta-feira, muito assustados, em estado de alerta, né, por tudo que aconteceu, porque não são acostumados. Assalto por aqui não é comum e isso acabou dando aos moradores uma certa liberdade, uma certa tranquilidade para ficarem aqui na rua, tá, aqui em frente a essa casa, com o carro parado. A chave, inclusive, estava na ignição. O dono do veículo estava conversando com a irmã, tá, os dois moradores aqui da região, e conversando aqui em frente à casa. Ele estava ajeitando o carro, enfim, os dois conversando numa tranquilidade, de fato. A partir daí ela percebeu, ali naquela esquina, o Cleiton Barros vai mostrar, que uma pessoa, um homem, colocou o corpo, a cabeça, assim, deu aquela olhada para ver a movimentação na rua, colocou e desistiu, voltou. Então ela disse que quando viu aquilo, achou estranho, continuou atenta, e quando foi pouco tempo depois, a mesma pessoa que tinha colocado assim a cabeça, né, o corpo, para dar uma olhada, veio andando. Mas era um homem bem vestido, caminhando. Aqui, ao final desta rua, deixa eu pedir para o Cleiton mostrar, tá escuro, não vai dar para perceber. Mas lá no fim da rua, onde a gente vê tudo escuro, ali é o Rio Timbó. É uma vista muito bonita, um local muito agradável, aqui também de Maria Farinha. Então ela pensou que ele estava caminhando para contemplar lá o rio, dar uma olhada e não se preocupou. Então ele veio por aqui, passou do local, né, onde os irmãos estavam. Eles estavam, como eu disse, parados aqui, né, no carro. Ele passou, esse homem, caminhando, passou dos irmãos. Ela ficou até um pouco mais tranquila. Ele seguiu caminhando. Quando foi mais ou menos por aqui, ele deu a volta. E aí a gente já sabe, né? Quando a pessoa deu a volta, ela já sabia que seria assaltada. A gente vai conversar com ela para ela contar exatamente como foi essa abordagem a partir desse momento que esse homem, né, esse assaltante, deu a volta. A gente tem as imagens aí também que mostram esse momento, o momento que ele puxa a arma. E eu queria que você contasse para a gente, né, a sua visão. A gente conta, né, que ele passa de vocês e ali dá uma volta e retorna. O que ele disse, qual foi a reação dele nesse momento? Boa noite. Boa noite. A reação dele foi fria, de fato, mas assim, a movimentação dele me assustou de cara logo. Então, eu já fiquei de posição de alerta, porque eu já tinha quase certeza, porque era uma pessoa que era desconhecida. E quando ele virou, né, a posição, ele já foi puxando a arma para cima da gente. E aí, como eu já fui assaltada, infelizmente, o que eu quero passar para as pessoas é o quê? É não reagir. Não reagir. E manter a calma, a tranquilidade. Eu sei que não é fácil, porque eu já passei por isso. E aí ele já foi abordando com o revólver e pedindo celular, pedindo carteira. E aí com o revólver em cima da gente. E a gente foi passando para ele nervoso. E ele abriu a carteira, chegou a abrir a carteira do meu irmão, querendo dinheiro, não tinha. Em seguida ele pediu Pix. E eu falei para ele, não tem um Pix, era final de mês, de fato eu não tinha. Eu tinha R$3, acho que na conta, de saldo. E aí então, eu disse, poxa, a gente já te entregou os celulares, a carteira, o carro, vai embora, né? Ainda fui calma com ele, muito nervoso, inclusive os lábios dele estavam muito roxos. Acho que era o nervosismo que ele estava, talvez drogado. E aí ele foi, passou,
Isso pegou o celular do seu irmão e a carteira Dele, com todos os documentos, cartões. E aí ele, pronto, ele passou, foi para o carro e disse, poxa, vai levar o carro do meu irmão, um carro seminovo, que não pagou nem, acho que nem a sexta parcela. Aquilo tudo muito rápido, que é muito rápido. É fração de segundos. E aí ele foi na ignição, pegou a chave, só que no momento que ele pegou a chave, que eu pensei que ele ia entrar no carro, ele não entrou. Ele seguiu em frente, andando muito rápido. mesma direção que veio, voltou para lá. Voltou na mesma direção e aí meu vizinho na hora me chamou e fez assim, ó, a minha câmera captou tudo. Todo o processo que ele fez, a circulação que ele fez, pegou tudo. Dá para ver quem é a pessoa. Então, quando eu joguei na rede social aqui, no Marifé, a gente tem um grupo, né? A gente tem vários grupos de WhatsApp, tem páginas no Instagram. E quando a gente divulgou essas imagens, na hora eu recebi a informação. Essa é a parte mais inusitada da história, tá? Porque eles foram assaltados, por isso que eu fiz essa pausa, foram assaltados aqui, né? Esse criminoso chegou armado, o tempo inteiro apontando a arma para eles, para esses moradores. Levaram os 2 celulares, levou os 2 celulares, carteira, pediu Pix, eles não tinham dinheiro em conta, não fizeram. Não levou o carro, mas levou a chave, se desfez da chave lá para trás, mais à frente. E eu repito, aqui uma área considerada pelos moradores muito tranquilos, tanto que eles têm o costume de ficar na frente de casa, estavam com o carro aberto aqui conversando. Aí eles começaram a divulgar essas imagens, porque a câmera de um dos vizinhos registrou todo esse assalto. Então começaram a divulgar, normal, registrando o fato, registrando o rosto, né, desse criminoso. Aí foi quando entraram em contato com vocês, com o que a gente considera aí o desenrolar dessa história, que foi muito rápido. Né? Muito rápido. Então, foi uma ajuda, né? Na verdade, a gente se ajuda aqui através de grupos, né? Um ao outro. Então, foi muito rápido as pessoas identificarem ele e dizer, esse cara, ele está aqui há um mês. É morador da área. Ele é morador da área, mas há um mês. Ele alugou uma casa. Ele não é daqui. Quantas ruas daqui exatamente ele mora? Ruas após a minha. 2 ruas depois. 2 ruas. Aí identificaram ele e automaticamente as pessoas começaram a falar para mim, liga para a polícia, ele está dentro da casa, ele está dentro da casa. Então ali eu comecei a ligar, fazer protocolos, foram mais de 4 horas de ligações, sem êxito nenhum. Isso você avisava que tinha sido assaltada e que o assaltante estava dentro de casa? Da casa que ele tinha alugado e sem sucesso e eu não desisti, eu só não vou desistir. Porque é um lugar que eu amo, que eu escolhi para morar pro resto da minha vida. Eu amo Maria Farinha, não eu, como toda a minha família. Aqui é um sossego, aqui é um paraíso. Eu posso dizer que Maria Farinha é um paraíso, mas não existe segurança. Então, assim, para finalizar, eu, através de um amigo, foi meu último recurso, foi ligar para um amigo. Ele fez assim, eu vou entrar em contato com outros amigos, que era do batalhão, que não era da cidade, foi de outra cidade vizinha, e que deu suporte. E que chegou aqui muito rápido. Então nós fomos, mas quando chegamos lá na casa, ele já tinha se evadido. Inclusive ele estava com a janta pronta. Muito tranquilo do que ele fez, entendeu? E a polícia conseguiu entrar com a chave do proprietário do imóvel, né, que alugou para ele. E lá estava o celular, estava o meu celular, o do meu irmão, a carteira, já não tinha mais documento nenhum, não tinha cartões, os chips dos celulares foram todos removidos, os chips foram removidos do celular, ele não chegou a formatar e a polícia desceu com o celular e pedindo para confirmar, esse celular, esse é o meu celular, esse é o celular do meu irmão, essa é a carteira dele, mas assim, toda a documentação, ele já tinha dado fim, levou... E foi sair. Pelo menos para vocês, uma redução dos danos, do prejuízo. Porque eu ia de imediato comprar, né, outro celular, porque eu trabalho, né? Eu tenho um trabalho informal e aí eu preciso de um celular. Para vocês ter a ciência desse vizinho, saber que quem praticou esse assalto é uma pessoa tão próxima, né, que está morando tão perto de vocês. Justamente, o assustador tá aí, porque a gente não sabe se essa pessoa tá por aqui, se ela já foi embora, se ela viu pelas redes sociais que, né, a imagem dele foi divulgada, entendeu? Fizemos os boletins de ocorrência, tá tudo certo. Agora, infelizmente, o que a gente quer, né, na verdade, é cobrar da segurança pública, né? Rondas noturnas, né, diurnas, pelas ruas, abordagem, o posto policial que tinha ali no trevo, que volte, não passava nem bicicleta. Aqui um trabalho muito especial que tinha ali, que foi desfeito no trevo, ali na entrada para Maria Farinha.
Então nós moradores solicitamos, né, suplicamos, porque nós somos pagadores de impostos, temos o direito de cobrar, para que aquele posto policial ele volte para aquela área, para que todos que entrarem em Maria Farinha eles sejam fiscalizados. Celular, né? Quem é a pessoa, se está tudo correto, se está tudo ok, se é uma pessoa digna, de caráter, né? Porque Maria Farinha é um lugar maravilhoso, todo mundo gosta. Maria Farinha trava, chega um feriadão aqui, ninguém consegue mais entrar, não consegue sair, é lindo, é maravilhoso. Mas o que a gente quer manter é isso aí, é paz e segurança. Denúncia feita, né? Inclusive, eu tenho aqui uma nota, tá, da Polícia Civil de Pernambuco, que disse que em relação a esse crime está investigando esse assalto, né? E também a receptação desses produtos que vitimou essa mulher, essa vítima que conversou com a gente. Aí reforça que o fato aconteceu no dia 30 de outubro em Maria Farinha Paulista, que as investigações já foram iniciadas. Eu tenho aqui um outro morador que quer falar sobre essa insegurança. Aí eu pergunto se a gente tem esse tempinho para conversar com esse morador. Ele também parou aqui para conversar com a gente, falando sobre a insegurança sofrida aqui, né? Mesmo considerando um bairro, uma área muito tranquila. Então, eu volto aí ao estúdio com você, André, e se precisar a gente volta aqui para falar com esse morador. Parou para conversar com nossa equipe. Ah, vai sim, Fábio. Aqui é o seguinte, a gente dá vez e voz às pessoas, tá certo? Porque mexeu com o povo, mexeu comigo. Daqui a pouco o Fábio volta a conversar com os moradores aí, né, de Maria.